Está no ar o boletim com as informações do coronavírus, as últimas notícias da Covid em Farroupilha, na região, no estado e também no Brasil. De acordo com o boletim divulgado pelo Comitê de Atenção ao Coronavírus em Farroupilha, a quinta-feira contabilizou 18 novos casos de Covid-19 em Farroupilha. Os mais novos infectados têm idades que oscilam entre 13 a 65 homens. São 10 mulheres e 8 homens, moradores dos bairros Belvedere, Centro, Imigrante, Industrial, Ipanema, 1º de Maio, Pio X, Santa Catarina, Santo Antônio, São José, São Luís, São Roque e ainda de 2 comunidades do interior de Farroupilha, da comunidade da linha Sertorina e também do Rio Burati, 3º distrito do nosso município. A partir dos 18 novos casos desta quinta-feira, o painel geral da Covid-19 tem a seguinte formação: um total de 1.126 casos confirmados de infecção por coronavírus em Farroupilha. O município tem 939 pessoas que já conseguiram se recuperar da infecção, o que equivale a quase 84% dos infectados. Um total de 11 óbitos até o presente momento, 176 pessoas estão ativas para a infecção nesta quinta-feira, um total de 169 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar. Nós temos uma pessoa hospitalizada em Farroupilha em leito clínico, 6 pessoas estão na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Carlos, e também 243 casos estão sendo monitorados e um total de 3.798 casos já foram considerados descartados para a Covid-19 aqui em Farroupilha. Passamos agora para as informações sobre os internados em hospitais. O município de Farroupilha tem um paciente que está internado na UTI do Hospital Geral em Caxias do Sul. Trata-se de um homem de 57 anos que está então internado na UTI do Hospital Geral. Vamos agora para os internados na UTI do Hospital Beneficente São Carlos aqui em Farroupilha. Casos confirmados de coronavírus. Um total de 6 pacientes estão internados na UTI do São Carlos, porém apenas 5 são daqui do município de Farroupilha. Estamos com 4 mulheres e também um homem que está internado na UTI do Hospital São Carlos. E a 6ª internação é de um paciente do município de Estância Velha que está então internado aqui no hospital do município de Farroupilha. Casos suspeitos de Covid-19 na UTI, nenhuma internação. E nós estamos com 6 internações, então, por outras patologias na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Carlos, aqui em Farroupilha. Então, entre pacientes Covid e pacientes não Covid, 12 internações estavam na UTI do São Carlos durante a quinta-feira. Passamos agora para os casos de leitos comuns. Nós temos um paciente de Farroupilha, um homem de 62 anos que está em leito clínico, leito de enfermaria no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. No Hospital Beneficente São Carlos, aqui em Farroupilha, apenas um paciente, uma mulher de 58 anos, com Covid-19 está internada, então, em leito clínico. Agora, os leitos clínicos com casos suspeitos de Covid-19 aqui no Hospital São Carlos, em Farroupilha. Estamos com 4 pacientes internados no momento, casos suspeitos de coronavírus. Participa com a gente nesse momento do boletim do coronavírus a secretária municipal de saúde, Vanessa Zardo. A secretária faz uma avaliação das últimas semanas aqui no município de Farroupilha. Para ela, a semana passada foi a semana com mais intensidade de casos no município de Farroupilha em se tratando de
Covid-19. Como a gente já esperava, no mês de agosto para nós foi o pior mês. Claro que ele ainda não se findou assim, mas acho que já passamos pelo pior. O mês de agosto foi um mês de bastante trabalho na equipe da Vigilância Epidemiológica, porque nós ampliamos as testagens, né? Nós fizemos atendimento a muitas pessoas, nós tivemos muitas pessoas que procuraram atendimento médico neste mês. Na semana passada, especificamente, nós tivemos o nosso pico assim, de número de casos ativos, a gente nunca tinha chegado a um número tão grande, mas Pois essa teve semana... dias com 40, 50 casos, né? Chamou muito a atenção. Isso, então acho que a gente viveu, na verdade, a semana passada foi a nossa pior semana de indicadores. Claro que essa semana a gente já consegue normalizar o número de casos, né? Mas é bem importante ressaltar de que ainda não estamos num normal, né? Um novo normal, que é esse que tu estava conversando com a gente, né? É usar máscara, é higienizar as mãos e evitar as aglomerações. Ainda nós não temos a vacina. Então, esta fase de pandemia, ela se finda quando vier a vacina. Enquanto isso, podemos voltar às nossas atividades, sim, restritas, com cuidado e sempre preservando os bons hábitos de higiene para que a gente não aglomere pessoas e não prolifere esse vírus. Claro, com certeza. Até porque a gente sabe que a pandemia ainda não está dominada. Talvez a gente tenha atingido o chamado platô aqui no nosso município e na nossa região, mas o que a gente tem visto em termos de comportamento de Brasil é que o Brasil parece que já atingiu o platô há algumas semanas, mas ele se mantém e não tá caindo, então é um agravante, né? Que nós precisamos estar mais do que nunca atentos, secretária. Isso mesmo, são indicadores que nos mostram, na verdade, na área da saúde, que talvez sim chegamos no nosso pico, mas que até começar a descer esses números vai demorar um tempo, né? Claro que hoje a gente já tem uma estrutura de saúde melhor, mas isso não nos impede de chegar a um segundo pico ou uma segunda onda. Se a gente relaxar, nós corremos o risco de ter a segunda onda da doença, que é aquilo que está acontecendo hoje, na verdade, na Europa. Na Europa, alguma coisa na China também, isso, né? e o que aconteceu assim, não vamos liberar, vamos voltar ao normal, e aí vem a segunda onda, que talvez seja ainda pior, porque as pessoas já conhecem a questão de comportamento e aí não respeitam tanto. Certo. Então, em outras palavras, não dá para relaxar de jeito nenhum nos cuidados, ainda precisamos redobrar cuidados de higiene. Ainda precisamos, não é um momento de relaxamento, mas é um momento de maior consciência, né? Conforme fala o Pedroso, assim, a gente tem 3 fases dessa doença, né? A gente teve essa primeira fase que era do medo, que fechamos tudo e vamos nos organizar, vamos aumentar o número de leitos. A gente teve a segunda fase, que é culpar Deus e todo mundo pela pandemia. Achar culpados. Que aconteceu, mas agora a gente já está numa fase de conscientização. De entendimento. Isso, porque a gente já sabe que temos a doença, precisamos conviver com ela, não podemos parar nossa vida em função dela, mas que ela só vai se findar com uma vacina. Antes disso, a gente não consegue fazer o controle total. Participação da secretária municipal de saúde, Vanessa Zardo, aqui no boletim do coronavírus. O município de Caxias do Sul confirmou mais um óbito nesta quinta-feira por Covid-19. Trata-se de uma idosa de 81 anos que estava internada na UTI do Hospital Geral desde o dia 18 de agosto. Ela tinha outras comorbidades. Caxias do Sul já atinge 92 mortes por coronavírus, sendo 51 masculinas, ou masculina, melhor dizendo, e 41 do sexo feminino. O município de Caxias do Sul também tem, em números arredondados, mais de 5.300 casos confirmados para a infecção do coronavírus. São mais de 4.000 pessoas que já conseguiram superar a doença. Tem mais de 1.000 caxienses cumprindo isolamento domiciliar. São 23 pessoas internadas em enfermarias nos hospitais em Caxias do Sul e 24 pacientes estão internados nas UTIs em Caxias do Sul. A taxa de ocupação das UTIs em Caxias do Sul está na média de 80%. Vamos agora para o painel Covid-19 Rio Grande do Sul. Dados da Secretaria Estadual de Saúde. O estado tem mais de 118.300 gaúchos já infectados com o novo coronavírus.
quase 3.300 óbitos registrados aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 107 mil pessoas no Rio Grande do Sul que conseguiram se recuperar, se reabilitar da infecção. E mais de 12.200 gaúchos necessitaram de cuidados hospitalares, internações em leitos clínicos e alguns casos também para UTI, unidade de tratamento intensivo. Por falar em UTI, a taxa média de ocupação das UTIs no Rio Grande do Sul na quinta-feira rondava os 76%. E para finalizarmos, vamos aos dados do Brasil, dados do Ministério da Saúde. O Brasil já supera a marca de 118 mil brasileiros mortos pela Covid-19. E o país já está na faixa de 3.800.000 brasileiros infectados com o novo coronavírus. Ainda tem alguns estados da federação que continuam tendo alta no número de mortes. A grande maioria dos estados está na chamada estabilidade e alguns também em queda. O Rio Grande do Sul está na questão da estabilidade em termos de mortes no Brasil. Estas são as informações no Boletim do Coronavírus aqui na TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamati.